Eu costumo dizer, e vocês sabem disso, que o culto, esse momento que Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que Jesus Cristo nos dá, para nós cultuarmos a Ele, esse momento, ele não é um momento dos homens, ele é um momento de Deus. Então, por mais que a gente faça uma liturgia, os cânticos, nós quando fazemos a abertura, os dízimos, a palavra, os cânticos, cada um que vai ministrar tem a liberdade, né? De orar, e Deus, o Espírito Santo, vai mover o coração daquela pessoa. Tá certo ou não? Então, por exemplo, Elias, quando abre o culto, ele ora e Deus dá para ele uma passagem. Eu, a mesma coisa. E o Espírito Santo, Deus, ele na verdade depois ele vai movendo os corações e unindo, né? Como se fosse uma Bíblia, né? Bíblios, né? Parte de livros. Cada um escreveu uma parte da Bíblia, foram mais de 40, e juntando tudo deu a Bíblia. O culto é a mesma coisa, né? Nós somos movidos pelo Espírito Santo e no final vai se encaixando. Se encaixam os louvores, se encaixa a abertura, se encaixam os dízimos. Por que eu estou falando tudo isso antes de efetivamente ir para a palavra? Porque o Elias, ele inicia o culto dizendo do quê? De justificação, não é? Lá em Romanos, não é? Através do sangue de Cristo nós nos tornamos inocentes. Através de Cristo nós temos a paz, não é? Através do Espírito Santo do Senhor, Ele nos concede a paz com Deus, não é? E o que nós vamos, na verdade, trazer hoje de estudo, de palavra, é como se fosse uma continuação. Então eu convido você a Mateus 4, Evangelho de Mateus 4, e nós estaremos lendo duas passagens hoje. Primeiro, Evangelho de Mateus 4, eu estarei lendo a partir do verso 18. Desculpem ainda que o meu pigarro, mas parece que eu estou com aquele bichinho do ran aqui. Mas glória a Deus. Mateus 4, a partir do verso 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então, eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Convido a igreja agora, a última passagem que está lá em Carta de Gálatas,
no capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Convida a igreja a Gálatas. No capítulo 2, igreja. Complementando a palavra. Gálatas 2, 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos aqui, Pai, na sua casa, porque a igreja ela é espiritual, ouvindo de Ti. Obrigado pela palavra de abertura, obrigado pelos cânticos, pela ministração e oração dos dízimos. Que o Senhor agora ministre através do Seu Espírito Santo essa palavra, porque essa palavra é Sua, Pai. E ela vai nos edificar. Em nome de Jesus nós oramos. Me chama a atenção, e quando eu estava orando, Deus colocou isso no meu coração. A passagem dos pescadores, da primeira passagem. Largaram imediatamente tudo o que estavam fazendo para seguir Jesus. Na verdade, largaram a vida para seguir Jesus. Não é? Uns pescando, outros consertando rede. E de imediatamente, após o chamado de Jesus Cristo, eles mudaram de vida. E isso começou a retinar em mim, né, orando para Deus para trazer essa palavra. Imediatamente me veio o quê? É o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas aí eu começo a orar, me aprofundar, mas não é só o poder do Espírito Santo, somos nós. E se aprofundando mais ainda, nós quando começamos a servir a Cristo, quando recebemos a Cristo, essa paz que foi dita pelo Elias no início, através da nossa justificação, justificados somos mediante o que? A fé. Isso é sobrenatural. E também, nesse momento, eu começo uma caminhada para estar o quê? Crucificado com Cristo. Que foi o segundo texto que nós lemos. Eu estou o quê? Crucificado com Cristo. Que coisa maravilhosa, assustadora, e que nos traz a pensar. Então, que meditemos hoje nessa palavra. Eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Não é? Você já parou para pensar nisso, igreja? Nós estamos crucificados com Cristo. E Cristo vive em nós. Eu e você temos unidade com o Pai em Cristo Jesus. É sobrenatural, igreja. É a ação do Espírito Santo e também a nossa ação. Estar crucificado com Deus e dizer:
e verbalizar que Cristo vive em mim, é sobrenatural de Deus. É o nosso querer como cristãos que dá essa unidade. Porque Jesus Cristo, como diz a palavra, lá em Apocalipse, ele bate todo dia na nossa porta. Jesus Cristo está e estará até a sua vinda, até a sua segunda volta e reinado eterno na terra. Ele todos os dias bate na nossa porta. Então a nossa parte desse estar crucificado e Cristo viver em mim, é eu o quê? Querer e receber. Porque quando Jesus Cristo chamou a Pedro e André, eles imediatamente o quê? Seguiram a Cristo. Que coisa linda, gente. Quando Jesus Cristo chamou João e seu irmão Tiago, que escreveu carta de Tiago, e esse é o João, não é? Do Evangelho de João, do Apocalipse de João, cuja atividade estavam ajudando o pai a consertar as redes, eles imediatamente seguiram o quê? A Deus. É o sobrenatural de Deus agindo aonde? No querer das pessoas. Temos sede de Deus, temos sede da sabedoria. Então, quando Deus bateu a porta para esses pecadores, eles sedentos, eles querendo, eles com o coração puro, eles queriam mudar de vida e mudaram automaticamente, eles o quê? Começaram a seguir a Cristo. Eles não pensaram nas consequências, eles não pensaram que haveria uma mudança na vida deles, como houve, e para sempre. E aí quando você puxa para o dia de hoje, e eu me coloquei nessa situação, e imagine você trabalhando hoje, você está trabalhando, imagine a cena, mano, você está trabalhando, aí aparece Jesus Cristo e fala, viu, larga tudo que você está fazendo e vem comigo, não é? Sim ou não? Você está trabalhando, né? Você está lá atendendo, está lá no consultório, né? Está lá na consultoria, numa reunião lá, Jesus Cristo aparece e falou, Elias, larga tudo e vem comigo. Ana, Vladinei, João, Eliana. É evidentemente que Jesus Cristo já me deu essa oportunidade e deu a você, e nós o recebemos. Glória a Deus, nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Mas eu quis me aprofundar nesse texto, porque para esses pescadores, para esses discípulos, houve o quê? Uma absoluta mudança na vida deles. E que Deus, Ele assim quer para mim e para você. A gente vai continuar no nosso emprego, a gente vai continuar com a nossa família, graças a Deus por isso. Mas, na verdade, o Espírito Santo nos ajuda, ele age no sobrenatural, para que eu e você sirva a Cristo. Não precisamos mudar de emprego. Mas aqui entra o meu livre-arbítrio, o meu bem-querer. Agora, quando é que eu e você, como o apóstolo Paulo em Gálatas, quando nós podemos falar que estamos crucificados com Cristo? Porque crucificado, o símbolo é cruz, cruz é morte. Tá certo ou não? Se eu estou crucificado em Cristo, eu precisei morrer, mas eu vou morrer de quê? Do velho homem, não do emprego. Do velho homem, dos velhos costumes, dos velhos vícios. E nós somos efetivamente crucificados com Cristo
Quando saímos do domínio do diabo, eu estou crucificado, eu estou na cruz com Cristo. O diabo ele já não tem mais nenhuma legalidade sobre a nossa vida, amém, igreja? Mediante o quê? Eu matar o velho homem. Mediante o quê? Eu me arrepender dos meus pecados efetivamente. E aí entra o quê? O meu querer. E aí, também de uma forma sobrenatural, Cristo ele começa a viver em mim. Pois eu vou o quê? Me submeter o quê? À vontade dele. A vontade já não é minha. A vontade é dele, porque Cristo vive em mim. Quem é maior, eu ou Cristo? Quem é que conduz a minha vida? Eu ou o meu Senhor e Salvador? É o meu Senhor e Salvador. Então, quando eu entendo tudo isso, o meu espírito agora ele está preparado o quê? A aprender. Então, até o momento eu tenho Jesus Cristo me chamando, Jesus Cristo me chama e eu aceito imediatamente, sigo a Cristo em liberdade, me arrependo, começo um processo de viver no novo homem, e aí o Espírito, o meu Espírito que está ligado ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo, começa a aprender a sua palavra e pôr em prática os seus mandamentos. Aí inicia-se o quê? A nossa crucificação. Nosso espírito está preparado, amados, o meu e o seu, para iniciar o que? A crucificação com Cristo Jesus. Porque a crucificação nada mais é do que matar a nossa vontade. Essa crucificação em Cristo, este viver em Cristo, este verbalizar Cristo vive em mim, ele é um processo contínuo. Enquanto eu estiver cultivando essa palavra, enquanto eu estiver praticando essa palavra, enquanto eu estiver num processo de crescimento, enquanto eu estiver me arrependendo, enquanto circunstâncias que Deus coloca nas nossas vidas nos permita perdoar pessoas, onde o meu espírito ele vai o quê? Aprendendo a conviver com a crucificação, eu estarei sempre verbalizando: Cristo vive em mim. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado. Porque enquanto nós vivermos, nós temos que produzir em nossas vidas Cristo. Nós temos que produzir a palavra nas nossas vidas. E é um andar o quê? Diário. Seremos servos e discípulos buscando o quê? A santificação. Seremos servos e discípulos. Seremos servos e discípulos de Deus, caminhando ao alvo que é Cristo Jesus. E nós, igreja,
estaremos desenvolvendo e sendo produtivo para o reino de Deus. Amém? Os discípulos largaram tudo, prepararam o espírito deles através da palavra, de tudo aquilo que eles viveram nos 3 anos e meio, receberam o Espírito Santo, pregaram a palavra e foram férteis, produziram para o reino. Amém? Então essa palavra vem realmente, não é? Para que a gente tenha essa consciência. Reino de Deus é sinônimo de produção, de produzir, de abençoar, de buscar, de interceder, de orar, de clamar, de orar por cura, por libertação, por aprender, por incentivar, admoestar. Amém, igreja? Amém? Nós somos privilegiados. Amém? Só que nós temos que ter essa consciência de que Cristo vive em mim. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, com o seu Espírito, Jesus Cristo, a sermos servos fiéis, a estar diariamente crucificando, nos crucificando, porque vivemos contigo, Jesus Cristo. Crucificados estamos contigo, morrendo o velho homem, os velhos costumes, renascendo todo dia, e a cada dia um espírito mais forte, buscando a sua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus Cristo, ao acordar, durante o dia, nos faça lembrar: Cristo vive em mim. Cristo vive em unidade, igreja, conosco. Que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, nunca perder isso. Que a gente seja cada dia mais produtivo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Espírito de Deus. Que essa palavra ecoe no coração da sua igreja, em todos aqueles que vão assistir e que estão assistindo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.